Som. Boa noite, irmãos. Vamos abrir o texto que temos estudado aí na quarta-feira, Filipenses. Capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Alegrei-me sobremaneira do Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Paulo está caminhando aqui, irmãos, cada vez mais perto para a conclusão desta carta maravilhosa. Essa noite o tema da nossa reflexão será gratidão e generosidade. Esse documento é endereçado aos nossos irmãos macedônios, lá da igreja de Filipos. E ele dedica estes versos agora para demonstrar sua gratidão e alegria pela demonstração da generosidade que a igreja de Filipos, mais uma vez, havia demonstrado em seu favor. E isso mais especificamente, meus irmãos, vocês lembram do personagem Epafrodito nessa carta? Quando Epafrodito chegou até Paulo em Roma, enviado pela igreja, o intuito era de servir Paulo ali, quando em prisão domiciliar, e nesta ocasião, foi a ocasião oportuna que a igreja de Filipos encontrou para voltar a contribuir no sustento no ministério da pregação do evangelho, o qual o apóstolo Paulo havia sido incumbido. Quando a gente chegar no verso 18 do capítulo 4, a gente vai ver Paulo fazendo menção direta a Epafrodito por esse gesto de ter levado donativos aos irmãos. E é muito bom, meus irmãos, sermos socorridos pela generosidade dos nossos irmãos na fé. Uma vez que pastores, missionários, obreiros, servos de Deus, que estão no campo servindo ao reino de Deus, necessitam de expressões como esta, expressões de generosidade para se manter na obra. A obra é mantida com oração, a obra é mantida com fé, mas ela é mantida com recurso também, financeiro. E os irmãos que estão servindo a Deus e que precisam da expressão de generosidade, de recurso financeiro, eles o fazem com alegria e com prazer, independente do dinheiro, mas precisam do dinheiro, e precisam comer, precisam ir e vir, precisam vestir, precisam ter as suas necessidades do dia a dia atendidas. Então, é tão bom quando a igreja pratica esse gesto de generosidade. E eu louvo a Deus que a nossa igreja tem esse bom testemunho de generosidade. Então, o vigor para fazer o serviço de Deus não está em ter ou não ter recursos, mas é importante tê-lo. E não somente aqueles que são ministros do Evangelho, mas irmãos
socorrem outros irmãos também. Não precisa ser pastor, missionário, etc., para que você possa também viver essa maravilhosa graça de ser socorrido e socorrer outro irmão. Um irmão sempre ajuda outro, é assim que deve sempre ser quando for necessário. E é importante também demonstrarmos em oração e o coração sempre gratos em momentos, inclusive quando Deus permite que algo nos falte. Então, nós oramos enquanto somos sustentados, nós oramos também e temos um coração grato quando também nos falta alguma coisa. E quando nos falta alguma coisa para o ministro, para os irmãos, isso não significa desamparo. A gente vai ver Paulo falando a respeito deste equilíbrio aqui. Quando nos falta alguma coisa, quando temos. E se falta, não significa desamparo. Uma igreja local, meus irmãos, ela precisa ter o coração generoso. Assim como as igrejas Macedônia o tinham. Agora a gente fala igrejas Macedônia. Quais eram essas igrejas? Ou pelo menos no Novo Testamento, quais são essas igrejas que a gente pode identificar que elas são essas igrejas presentes nessa região da Macedônia? A região da Macedônia era uma região que, podemos dizer, pertencia à Grécia. Não era a Grécia propriamente dita, mas pertencia à Grécia no mapa antigo, no mundo antigo, no primeiro século. Quem são essas igrejas? Obviamente, a igreja que nós estamos aqui toda quarta-feira estudando sobre ela e aplicando em nossa vida, a igreja de Filipos. E você já sabe, ali na Macedônia, foi fundada pelo apóstolo Paulo. Durante sua viagem missionária, isso está registrado em Atos 16. Então você vê ali Paulo chegando nessa cidade, nessa região, a cidade de Filipos, e fundando a igreja ali. A outra igreja que pertence a essa região, que Paulo também fundou, é a igreja em Tessalônica. Então você tem a igreja de Filipos, você tem a igreja em Tessalônica. Lembra que Paulo escreveu 2 cartas para essas igrejas, né? As igrejas que se reuniam ali na cidade de Tessalônica. Outra igreja, ela ficava numa cidade chamada Bereia, e também é na região da Macedônia. Então você tem a igreja de Filipos, você tem a igreja de Tessalônica e você tem a igreja dos bereanos, a igreja de Bereia. Paulo também esteve lá com Silas pregando a palavra de Deus. Isso tudo está registrado em Atos. A igreja de Tessalônica, fundada ali, mostrando em Atos 17, a igreja de Bereia, ou os bereanos, também Atos 17. Agora pasmem, essas 3 igrejas, percebam, olha que curiosidade, essas 3 igrejas tinham uma generosidade, esses macedônios, tinha uma generosidade que superava as suas condições reais. Então, generosidade não tem nada a ver com riqueza. Eles não eram ricos. Estas 3 igrejas, ou pelo menos as igrejas que estavam situadas nesta região, as igrejas da região da Macedônia, elas estavam passando por aquele momento uma forte dificuldade financeira. Elas não tinham condições financeiras privilegiadas, ou pelo menos elas estavam passando por grandes dificuldades naquele tempo. Então, meus irmãos, generosidade não é sinônimo de riqueza. Paulo testemunha a respeito dessa generosidade e desta alegria
quando ele escreveu à igreja que ficava em uma outra região grega, a região da Acaia, ele escreveu à igreja de Corinto. E escrevendo à igreja de Corinto, que já era uma igreja que, diferente das igrejas da Macedônia, ela já tinha uma condição muito mais privilegiada. Então, Paulo escrevendo para essa igreja de Corinto, tomando o testemunho das igrejas macedônias, as igrejas de Filipos, as igrejas de Tessalônica, as igrejas de Bereia, ele dá o testemunho desses irmãos menos abastados para encorajar os coríntios a fazerem uma oferta generosa para os irmãos que estavam em dificuldade em Jerusalém naquela época. Abram comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. Generosidade não é sinônimo, essencialmente não é sinônimo de riqueza. Não significa que os ricos também não sejam generosos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes falta muito encorajamento quando a gente se vê em uma situação de maior aperto. A gente se sente um pouco desencorajado em partilhar, em ajudar e socorrer. Mas não é esse o princípio. A gente não precisa estar com sobras para ajudar as pessoas. Olha o texto em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao verso 5. Eu estou lendo na NVT, tá bom? Se projetarem na NVT. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por intermédio das igrejas da Macedônia. Você já sabe quem são as igrejas da Macedônia. E Deus estava usando com a sua graça esses irmãos simples. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Coisa linda. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Não foi porque eu estava cobrando. É o coração generoso, desprendido, que a gente precisa ter. Olha o que eles fizeram, irmãos. Talvez os apóstolos, talvez os líderes falaram, não, vocês não estão em condição de ajudar. Talvez eles fizeram uma certa oposição, visto a realidade da condição dos nossos irmãos macedônios. Olha o que Paulo diz. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Aqui, os irmãos em Jerusalém que estavam passando dificuldade. Eles disseram, queremos participar também, queremos fazer a nossa contribuição. Então, quando a gente partilha as coisas que temos com alguém necessitado, não precisa ser muito. E mesmo que a gente faça como eles fizeram, muito mais do que eles podiam, Deus recebe isso como um louvor. Esse coração desprendido, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero socorrer, eu quero ajudar. A gente tem que ter esse coração, irmãos. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor. Que coisa linda! Antes de dar alguma coisa, porque o coração deles estava na mão de quem? De Cristo. Primeiro passo, entregar-se ao Senhor, e depois a nós. E a nós, como era desejado de quem? De quem? De Deus. Deus deseja que um irmão socorra o outro. E não precisa ter muito na conta para fazer isso. Primeiro é entregar esse coração a Deus e não à avareza, a Deus e não à vaidade, e depois coração dilatado para ajudar os outros. E a gente não precisa que ninguém cobre de nós para fazermos isso.
Quando nosso coração está em Jesus, a gente faz isso sem pestanejar. Essa passagem aqui que eu li para vocês nos mostra que a igreja precisa ter generosidade com os seus ministros. E é claro que também, como vocês viram, não somente os ministros, eu não estou falando aqui só o pastor que tem que receber benefícios da igreja. São os irmãos. Isso se aplica aos demais membros, irmãos, e até outros irmãos de outras comunidades, mas que professam a mesma fé. Os irmãos da Acaia, que são os coríntios, viram o testemunho dos macedônios e disseram também: vamos fazer. Então, os da Macedônia, os da Acaia, socorreram os outros irmãos lá da região da Judéia, lá de Jerusalém. Então, a gente socorre os que estão próximos, a gente socorre os que estão mais distantes, porque somos irmãos. E o irmão não deixa o outro sofrer. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. O apóstolo Paulo está fazendo questão de expressar a sua alegria e gratidão aos seus irmãos da igreja de Filipos. E ele faz questão de dizer que a sua alegria foi... O que foi? Sobremaneira. Não é uma simples alegria. Ele faz questão de dizer que foi algo profundo, intenso e consolador. É isso que ele quer dizer nessa expressão traduzida aqui para nós, sobremaneira. Uma alegria com intensidade, consolação, profundidade. Que assim seja o nosso coração. Sabe, meus irmãos, aquela alegria que toma o coração e que dá aquele sentimento de prazer, que você fica extasiado. Você já se sentiu assim? Maravilhado por uma coisa bela que lhe sobreveio, e você fica assim, boquiaberto. Aquela satisfação que envolve os seus sentimentos e traz aquele alívio tão profundo que a gente fica com aquela face sorrisonha. Eu imagino algo semelhante assim em Paulo quando ele estava escrevendo este documento. Aquele coração repleto de satisfação e contentamento que o levava a bendizer a Deus. Ver os seus irmãos, eu creio que ele ficou assim porque ele sabia a condição daqueles irmãos. Ele escreveu isso em Corinto, eu li para vocês aqui. E ele vê aqueles irmãos obedecendo a palavra de Jesus, que antes é melhor dar do que receber. Quem disse isso foi Jesus. Antes é melhor dar do que receber. Isso fazia o seu coração se alegrar profundamente. Aonde foi que Jesus disse isso, irmãos? É melhor dar do que receber. Nos evangelhos a gente não vê essa expressão, mas foi Jesus que falou isso. E como é que a gente afirma isso? Abram em Atos, verso 20, capítulo 20, verso 34 e 35. Paulo está se despedindo dos ministros do Senhor lá em Éfeso, e ele dá tantos conselhos e ele fala essas palavras aqui. Olha que palavras lindas. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades. Paulo nunca ficava pendurado, escorado em ninguém. Ele sabia que ele tinha direito também de receber donativos. Mas quando não tinha donativos, o que ele fazia? Ele trabalhava. Já viram pastores que têm vocação, são bivocacionados, né?
são pastores, mas também são professores, por exemplo, né? Porque o sustento que tal igreja dedica, aquele pastor, não dá para ele cobrir todas as despesas, ele precisa trabalhar para isso. Então tem ministério compartilhado nesse sentido. Trabalha na igreja, é sustentado pela igreja, e quando essa igreja não tem condição de sustentar integralmente, ele vai à lida, ele trabalha, precisa trabalhar. Então, vocês sabem, os ministros estavam ali, os presbíteros estavam ali, e eles sabiam desse testemunho de Paulo. E essas minhas mãos aqui trabalharam para prover as minhas necessidades, não somente as a dele próprio. Olha a generosidade desse pastor Paulo, desse apóstolo Paulo. O que ele ensina, ele faz. Irmãos, o que ele ensina, ele faz. Não somente as minhas necessidades. Vocês viram quanto eu trabalhei, não somente por mim, mas ele diz, a todos que estavam comigo. Eu trabalhei e dividi o meu recurso com os meus irmãos que trabalharam comigo. Eu ofertei na vida deles. Eu contribuí no sustento dele, para com eles. Olha que coisa sensível aqui, bonita. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ele era fazedor de tendas. Então não era um trabalho simples, cavar, montar estacas, estender a tenda, isso, no sol. Não era um trabalho fácil. Mas com o trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando das palavras do Senhor Jesus, há bênção maior em dar e em receber. Melhor dar do que receber. Então, está vendo aqui ele falando, quem falou isso foi quem? Foi Jesus que disse isso. Então, a mesma alegria que ele tinha e gratidão em dar, em compartilhar do esforço que ele fazia, ele estava tendo em ver que os seus irmãos, os filipenses, estavam fazendo a mesma coisa ou cumprindo as palavras de Jesus. É melhor dar do que receber. Quando no seu coração você tiver uma oportunidade de socorrer alguém, lembre de Atos 20:35. Lembre que você trabalha não somente para você. Isso é belo, meus irmãos, porque Paulo nos deixa aqui este ensino de que toda gratidão e todo contentamento de tudo que vem a nós, de toda boa dádiva que experimentamos, toda bondade, deve ser sempre atribuída a quem? Ao Senhor. Porque, olha o que ele diz, alegrei-me sobremaneira, aonde? No Senhor. E por que a gente atribui tudo o que nós fazemos ao Senhor? Gestos de bondade, gestos de amor, altruísmo. Porque, como Paulo também disse, porque é nele que nos movemos, vivemos e existimos. Ele falou isso em Atos 17:28. É nele que nos movemos, vivemos e existimos. E o que está registrado lá em Tiago, irmãos? Capítulo 1, versículo 17. Lá diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, tudo que fazemos, todo ato de bondade, todo ato de justiça, vamos dar glórias ao nosso Senhor Jesus. A nossa alegria e a nossa satisfação está no Senhor. É Ele quem nos concede viver momentos assim, momentos de ajudar, momentos de ser ajudado. É uma bênção ajudar, é uma bênção ser ajudado. Tem pessoas que não sabem administrar bem essa dinâmica da vida. Elas gostam de estar na posição de ajudar.
mas se sentem incomodadas quando estão na posição de serem socorridas. É Deus que nos coloca tanto em uma posição quanto em outra, irmãos. E quando nós estamos na posição de ajudar, o façamos com muita alegria e prazer. E também quando estivermos na posição de sermos ajudados, que recebamos também com alegria, prazer e contentamento. Então, essa é a principal razão de nossa alegria sobremaneira, uma alegria profunda, uma alegria que arrebata nosso coração. É sobremaneira porque Jesus é a fonte de todo o bem que recebemos. Jesus é a fonte de toda a nossa alegria, de toda a nossa satisfação. Ele se alegrou, Paulo, sobremaneira, lembrando destas coisas, mas ele dirige logo tudo isso como primazia ao Senhor Jesus. E na continuidade do verso, ele dá razões quanto à instrumentalidade pela qual o Senhor se utilizou para que ele fosse objeto dessa grande alegria em expressar ou expressa em sentimento de gratidão. Aí no verso 10, na continuação: porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ele está falando aqui, irmãos, de um instrumento. E quem é o instrumento aqui? A igreja de Filipos. Ele está falando aqui da generosidade dos seus irmãos. Ele disse que mais uma vez eles, ou a igreja de Filipos, renovaram o cuidado deles para com ele. Quando Paulo usou essa expressão aqui, cuidado, ele usou um verbo que ele já vem utilizando na carta, e a gente já viu aqui algumas vezes ele utilizando este verbo muito importante aqui nessa carta. Eu disse a você que ele sempre vai aparecer nessa carta, ele aparece aqui mais 2 vezes. É o verbo fronel. Este verbo fronel aparece aqui neste verso que acabamos de ler, nessa expressão: porque agora mais uma vez renovaste o vosso favor, a meu favor, o vosso cuidado. Então, essa palavra que foi traduzida para nós como cuidado, ela é no grego fronel. E ela aparece, meus irmãos, novamente neste mesmo verso, nessa seguinte frase aí, olhinhos comigo: o qual também já tinhais antes, o cuidado, já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, o fronel aparece novamente aqui, traduzindo essas palavras que a gente tem aqui. Já tinhais antes. Os tradutores resolveram traduzir fronel, agora sim, já tinhais antes. O que é fronel aqui, nesse contexto? Ela comunica uma ideia conceitual aqui, um conceito no texto. Não é que, quando ele falou cuidado, quando ele falou já tinhas antes, ele estava falando simplesmente de sentimento, de pensamento. Mas o conceito de sentimento, de pensamento, de algo profundo que fronel comunica, no contexto aqui que nós estamos estudando, comunica a ideia de apoio irrestrito. Um profundo sentimento que leva um irmão a apoiar o outro irrestritamente. Eles renovaram este sentimento, eles renovaram este apoio ao pastor deles. Eles estiveram o tempo inteiro preocupados, toda a comunidade dos filipenses sempre preocupados com Paulo em sua missão. Paulo não estava próximo a eles, agora a gente já sabe onde Paulo está, mas mesmo distante, eles estavam sempre preocupados
atentos e, quando que possível, renovando sempre este cuidado, este apoio irrestrito a ele. Eles nunca deixaram de terem sentimentos para orar por Paulo, então Paulo sempre recebeu orações deles, ele fala isso no início da carta. Paulo esteve sempre em suas intercessões, assim por dizer, e ele também sempre, ou eles, os filipenses, sempre se dispuseram a doar, a dedicar donativos sempre que possível para socorrer o seu irmão, o seu pastor. Quando Paulo disse, olhem aqui para mim, quando Paulo disse, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade, ele está recobrando aqui, irmãos, de um primeiro movimento que os filipenses fizeram em favor a ele. Os comentaristas, quando estão estudando essa passagem aqui, majoritariamente, os melhores comentaristas sempre chegam a uma resolução. E esta frase aqui, ou este ponto aqui, corresponde ao que ele escreveu nos versículos 15 e 16, que a gente vai ver na próxima mensagem, quando os filipenses enviou uma oferta para Paulo, quando ele estava servindo ao Senhor lá em Tessalônica. Então, quando Paulo viajou, saiu de lá e foi para Tessalônica, os macedônios da igreja de Filipos enviou uma boa oferta para ele. Isso 10 anos antes, segundo os estudiosos da palavra de Deus. E quando ele fala aqui, no final da frase, mas vos faltava a oportunidade, ele estava dizendo aqui que, de acordo com a providência de Deus, chegou um momento em que essa igreja não pôde fazer mais a ajuda. Então observe o movimento. A igreja sempre estava se dispondo a ajudar Paulo no seu ministério. Mas chegou um certo momento, pela providência de Deus, que ele diz aqui, mas vos faltava oportunidade. Esse vos faltava oportunidade significa que, na providência de Deus, esses donativos não poderiam mais chegar por um momento, por um tempo. E aqui aprendemos, meus irmãos, que Deus move corações para que generosamente atendam necessidades e sejamos cuidados. Mas há momentos também que o Senhor priva servos de terem acesso a esta forma de cuidado, como privou Paulo por um tempo, de receber as ofertas, os donativos dos macedônios da igreja de Filipos. Então, você percebe que Deus, na sua soberania, pode fazer isso. Tudo isso não significava que Deus não estava provendo outros meios. Se Deus não utilizar mais uma maneira para nos socorrer, não significa que Ele não vai usar de outros meios para nos socorrer. Vocês viram o que Paulo falou no texto que eu li, que as mãos dele fizeram o quê? Quando não tinha ofertas chegando, ele fazia o quê? Trabalhava. Então o trabalho, as mãos de Paulo foi a forma de Deus prover o seu sustento e o sustento dos outros. Deus sempre provê um meio para sustentar os seus servos. Abram comigo Salmos 37, versículo 25. Eu quero ler esse verso com você aqui, porque ele é um verso muito importante aqui, nessa teologia que eu estou construindo com vocês. Salmos 37, 25. Vocês conhecem essa passagem? Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos? Ele não está dizendo que o justo não vai ter dificuldade.
Ele não está dizendo que os descendentes dos justos não vão passar por dificuldades. Ele está dizendo que Deus vai prover. É isso que ele está dizendo. A gente passa dificuldade. Davi passou dificuldade. A gente passa privações. Paulo passou privações. Jesus passou privações. Passamos provações. Mas nunca seremos desamparados. Por quê? Porque Deus vai prover. Deus sempre vai arrumar de uma maneira soberana, maravilhosa, uma forma de nos prover. Quando o emprego faltar, não tenha medo, porque Deus vai prover. Quando você lembrar desse texto aqui, Salmos 37, 25, e você pode recitá-lo com fé, porque Deus vai prover. É isso que o autor quer que você pense. Eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que o Senhor está falando por meio do salmista não é que você não vai ter aperto e dificuldade, porque você pode ter sim, e pode até estar passando por isso agora, mas Deus vai prover. Deus vai prover. Veja o que Paulo fala no verso 11. No verso 11. Digo isto não por causa da pobreza. Ou seja, então ele estava como, irmãos? Pobre. Está vendo? Eu estou dizendo isso, tudo que ele está construindo aqui, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo estas palavras aqui aos seus irmãos, em seus limites, ou fazendo a gente lembrar que nos nossos limites, ou não, nós precisamos aprender a se consolar na providência de Deus. É isso que Salmos diz, é isso que Paulo está dizendo. Assim como ele concedeu graça a Paulo, ele concede a nós também, irmãos. E assim como Paulo aprendeu, nós também aprendemos. Eu aprendi. Nós aprendemos em momentos assim. Porque é necessário, irmãos, que passemos na escola desta vida, essa escola da vida onde muitas vezes o plano de Deus nos coloca em situações que precisamos aprender a viver em toda e qualquer situação. Você sabia que você nessa escola da vida precisa aprender isso? E a gente esquece, né? Hoje eu estava lá em casa sentado no sofá, um parênteses, e lá está tirando os rebocos todos, porque o reboco está tão velho da casa que está soltando tudo. E agora está tirando os rebocos para colocar um reboco novo. Estava horrível, né? E aí quando eu vi as paredes todas sem bloco, e olha que eu já tinha visto um quarto e outro, mas hoje eu vi o corredor e eu lembrei da minha infância. Na casa dos meus pais, a casa sem reboco, sem piso. E eu vivi ali muitos anos da minha vida naquela situação. E eu fiquei lembrando, né? A gente esquece depois que a gente pisa num porcelanato, depois que a gente pisa no piso de vinil, depois que a gente tem ar-condicionado, depois que a gente tem todas essas experiências, a gente esquece. E Deus é bom que nos faz lembrar. Eu fiquei olhando para aquilo, fiquei lembrando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E lembrando dessa mensagem de hoje, eu aprendi a viver naquele dia. Eu aprendi a viver lá e aqui. A gente aprende, irmãos, em toda e qualquer circunstância. A gente não pode ficar se queixando se a nossa casa não está tão bela, se a gente não tem o que gostaríamos de ter. Deus está nos ensinando, sabe? A gente aprende nessas horas, em toda e qualquer situação. Quando Paulo disse, digo isto, não por causa da pobreza,
ele não estava negando as dificuldades. Ele estava dizendo que ele provou a pobreza. Ele passou por necessidade. Pobreza aqui é necessidade extrema no original. E talvez você até lembre um pouquinho dos seus episódios, né? A gente tem experiências, irmãos. A gente aprendeu com elas. A gente aprende com elas. Mas quando ele diz isso, que digo isto, não por causa da pobreza, ele também quer dizer que não era culpa de ninguém. Entende? Não era culpa de ninguém. As dificuldades fazem parte de um processo. A gente não pode culpar ninguém. Elas fazem parte de um processo. E qual é o nome desse processo? Aprendizado. É um processo que nós estamos para aprender. Então, por que a gente vai culpar a Deus? A gente vai culpar as pessoas? A gente não pode culpar. É um processo para o aprendizado. Ele está falando aqui não de preguiça. Você viu que ele não tinha preguiça. As suas mãos sempre trabalharam. Ele não está falando de irresponsabilidade, de má administração. Até porque em outro lugar, quando ele falou aos Tessalonicenses, lá no capítulo 3, verso 10, ele disse: quem não trabalhe, que não coma. Então ele foi muito sério com relação a essa responsabilidade. A gente sabe que a preguiça, a irresponsabilidade, a má administração, ouçam bem essas coisas: a má administração, a preguiça, a irresponsabilidade em usar os recursos podem nos levar a sofrimentos. E nós precisamos saber gerir bem, meus irmãos, os recursos que Deus nos concede. Rapaz, a gente vai precisar fazer um trabalho de acústica aqui para a gente impedir isso, né? Semanalmente a gente tem esse infortúnio, né? Estamos aqui, aí aparece uma zoada, uma gritaria, cachorro latindo e quebra a nossa concentração. Eu estou aqui, às vezes eu fico sofrendo, sabe? Quando os cachorros começam a latir, meu Deus, tem que dominar minhas atenções aqui. Vamos providenciar um projeto aí para a gente bloquear essas coisas, né? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui, meus irmãos. A gente tem que aprender, quando eu digo que preguiça, que irresponsabilidade na administração dos recursos que Deus nos dá pode nos levar a sofrer, a gente tem que aprender a estender a mão onde o braço pode alcançar. A gente não coloca a mão onde a gente não pode sustentar. A gente precisa entender que Deus nos dá o suficiente para a gente viver. E a gente precisa ser feliz e satisfeito com os recursos que Ele nos dá. Isso é importante frisar aqui. Porque eu já vi muita gente sofrendo, querendo acompanhar algumas pessoas, mas não dava para acompanhar. Sabe? Quer acompanhar, quer trocar o carro também, quer reformar a casa toda também, quer mudar o guarda-roupa também. E aí você vai forçando, chega uma hora que não dá. Quer fazer aquela viagem que aquele fez também? Calma, gente, calma. A gente tem o que a gente precisa. E a gente tem que saber viver com o que a gente tem. Porque senão a gente entra num circuito difícil, depois a gente vai pagar a consequência disso. E depois a gente sofre. Mas a chave aqui, do que nós estamos estudando, está na providência de Deus. Por não terem tido oportunidades de enviar os donativos a Paulo, Deus quis que através disso, desse estancamento dos donativos dos filipenses até Paulo aprendesse através da pobreza e da extrema necessidade. Mas o mais belo de tudo isso, de todo esse processo, está aqui. Eu aprendi a viver satisfeito com toda e qualquer situação. Amém. O nosso contentamento, meus irmãos, não está nas coisas
que estão à nossa disposição. O nosso contentamento não deve estar nas coisas aparentes, mas no fato de servir a Deus. A nossa alegria e satisfação não está na casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos que eu nunca pude ter. Não está nas roupas que eu nunca pude comprar, ou nas viagens que eu gostaria de fazer, ou nos pratos, nas refeições que eu gostaria de fazer. A satisfação não está nessas coisas. Eu não estou aqui pregando, por causa disso, apologia à miserabilidade. Também não estou incorrendo aqui para uma teologia da prosperidade. O que eu quero dizer aqui é o que Paulo está nos comunicando. Nós aprendemos em qualquer circunstância, irmãos. Tendo ou não tendo, Deus está o quê? Nos ensinando. Nós precisamos ser gratos e saber que tudo vem de Cristo. Seja a vida tranquila e confortável, como também uma vida que atravessa privações e dificuldades. Nós devemos aprender a estar contentes em toda e qualquer situação, como Paulo disse aqui aos irmãos filipenses. Agora veja o verso seguinte, quando Paulo dá de si mesmo aos seus irmãos como testemunho, veja como ele dá o seu próprio exemplo em contraste aqui. Verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Essa ideia aqui de humilhação, Paulo aprendeu na humilhação, comunica que a ideia de que ele estava em uma posição e precisou ser rebaixado. Você está entendendo? Ele não estava passando dificuldade, mas chegou um momento que ele passou dificuldade. E o seu nível caiu. Em dado momento da vida, Paulo se encontrou nessa circunstância. Talvez ele não contava com isso, como muitos de nós não contamos com muitas surpresas da vida. Talvez ele não contasse com extremas limitações, mas foi necessário ele aprender algo. Então, talvez você não contava, meu irmão, em ter perdido algo que fazia muita diferença para o seu recurso e sustento. Mas o mais importante é que você está aprendendo. Você tinha que aprender algo. Talvez a hora agora é você se encontrar nesse processo. Deus está me ensinando algo. Eu estou aprendendo algo com Deus. Mas ele disse que ele tanto sei, ou ele aprendeu, né? Está humilhado, como também ser o quê? Ser honrado. Ou seja, abundância. Ele está falando aqui de abundância. Ele viveu também momentos e dias de glória nesse sentido, né? Dias de campos férteis, campos floridos, conta azul. Dia que você diz, deixa que eu pago. Não se preocupa não, que isso aí quem vai pagar sou eu. Então tem dias que a gente está assim, né? Não se preocupe não, mas não, a pizza vai lá todo mundo comer. Não se preocupe não, hoje sou eu. Não é? Olha, irmãos, já tinha tantos dias que eu ficava assim, nessa situação, esperando que o irmão dissesse, deixa que eu pago. Já passei muitos momentos assim, né? Mas também já tive momentos de dizer, hoje sou eu. Então a gente tem que saber viver o dia que o irmão vai dizer, deixa que eu pago, você vai dizer, amém, obrigado, Senhor. E também você tem que ter o coração para dizer, hoje sou eu, Deus está me dando condição para fazer isso. Ele continua dizendo, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado tanto de fartura como de fome, está vendo? Fome, quando ele disse lá escassez, quando ele disse lá pobreza, ele estava falando disso aqui. Fome, sabe o que é fome? Você que já passou fome, sabe o que é passar fome. Assim de abundância como de escassez. Aí
escassez aqui é muito mais, é outras coisas, né? Falta de teto, falta de segurança, falta de tantas necessidades básicas. Ele teve tudo isso. Irmãos, nós aprendemos como o Paulo aprendeu. Quando Deus nos concede dias de carestia, nós aprendemos, nós crescemos, assim estaremos sustentados por Cristo, certo de que nas nossas limitações encontraremos satisfação e saberemos que Jesus está nos ensinando. E quando vivemos dias também de coisas que estão sobrando, dias de coisas que são fartura, e Paulo utilizou aqui, quando ele disse assim, fartura, ele está usando uma palavra aqui, que era utilizada para alimentar animais e fazê-los engordar. Era o alimento que dava, né, até o animal se engordar. Então ele está falando de uma fartura mesmo. Então, quando nós estivermos assim também, plenamente satisfeitos e plenamente alimentados, essa ideia de fartura, teremos sempre que agradecer a Deus, porque Ele também nos dá essa condição e nos coloca nessa posição para desfrutarmos destas bênçãos e também partilhar, ajudar, socorrer, sempre com o coração grato e feliz. E aí ele conclui dizendo, verso 13, uma das passagens mais mal compreendidas, porque ela está dentro desse contexto que a gente está estudando. Você não pode sacar ela fora desse contexto. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas você tem que ler os versos anteriores aqui. Para você dizer isso, você tem que aprender primeiro. E para aprender primeiro, muitas vezes Deus vai tirar coisas de você. Muitas coisas Ele vai rebaixar teu nível social, às vezes pode acontecer. Sabia? Pode acontecer. Aí você vai poder dizer o que Paulo disse aqui no verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo, como eu disse, hoje eu estou batendo esse microfone com a beleza. Esse versículo, como eu disse, é mal compreendido demais. Porque as pessoas pegam fora do contexto. Paulo não está estabelecendo aqui uma teologia antropocêntrica e triunfalista, como muitos utilizam. Eu vou vencer, vai dar certo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou fazer a prova X e vai dar certo, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu vou para aquela entrevista de trabalho e eu vou passar porque eu posso, está escrito, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas ninguém diz que eu estou passando fome, eu estou passando dificuldade, as tentações estão querendo me sufocar, mas eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Ninguém saca esse texto nessa hora. Não é não? Só quer usar para o outro lado. Então Paulo não está usando aqui uma teologia antropocêntrica, triunfalista. Paulo está dizendo aos filipenses que ele pode tudo porque Cristo lhe ensinou. Nós podemos todas as coisas porque Cristo está nos ensinando. É extremamente esse o pensamento de Paulo aqui nesse verso. Eu posso passar por dias de abundância, por dias de paz, por dias de saúde, dias que tudo é suficiente para mim e para eu compartilhar, doar, dias sem pobreza, sem problema. Tudo isso não irá mudar meu coração quando minha vida estiver tranquila, quando os meus dias estiverem de vento em polpa. Eu saberei que todas as coisas procedem de Deus porque Ele me fortalece. Como também posso passar por toda a carestia, posso ter provações extremas e severas, eu posso até estar humilhado na doença, fome, posso passar por infinidade de perseguições, podemos passar por todas estas coisas, meus irmãos, mas nesta hora, neste dia, Deus nos fortalece. Ele estará nos dando o quê? O seu poder. É isso que Paulo está dizendo. Deus nos dá poder no dia da aflição.
Deus nos dá poder para a gente ficar feliz e alegre nos dias em que todo mundo está dizendo: mas por que você está rindo se seus problemas são tão grandes? O ponto aqui é este: o cristão não vence indiscriminadamente, ele vence porque Cristo lhe ensina. E eu concluo: posso enfrentar qualquer coisa, a abundância, enfrentar a escassez, posso viver saciado, posso viver com fome, posso ter muito, posso ter pouco, porque Cristo me fortalece para permanecer contente e fiel em qualquer uma dessas circunstâncias, mantendo sempre gratidão, generosidade em vista ao Deus que em sua providência nos ensina na instrumentalidade destas coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai. Nos ajude a aprender em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Não podemos culpar ninguém. Tudo o que passamos é parte de um processo da providência de Deus, onde o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Obrigado, Pai, porque Paulo pôde rememorar estas coisas, recobrar isso, lembrar aos seus irmãos, motivá-los, dar exemplo de si mesmo e nos deixar, Senhor, este documento tão maravilhoso para a nossa alegria, nossa satisfação. Que o Senhor nos faça vencer enquanto aprendemos em toda e qualquer situação. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém.